Na antiga Jerusalém, as ruas de pedra ecoavam o burburinho de uma religião que se tornara mais um fardo do que uma bênção. As preces eram recitadas com a boca, mas o coração estava muitas vezes distante, aprisionado por rituais vazios e tradições milenares. A fé, antes um rio caudaloso, transformara-se num pântano estagnado, onde a verdade divina se perdia sob camadas de formalismo e poder. Era neste cenário de fervor aparente e hipocrisia velada que Jesus, um jovem carismático de Nazaré, surgia com uma mensagem tão radical quanto simples: amor e verdade. Seus olhos profundos e serenos pareciam enxergar além das aparências, penetrando as almas e expondo as contradições. Os fariseus e os líderes religiosos, guardiões intransigentes da tradição e de seu próprio poder, observavam com desconfiança crescente. Para eles, Jesus não era um profeta, mas uma ameaça. Suas palavras, que falavam de um reino que não era deste mundo, desestabilizavam a ordem estabelecida, questionavam a autoridade que eles tanto haviam lutado para construir e manter. A cada ensinamento de Jesus, a cada milagre que operava, a muralha de suas certezas rachava um pouco mais, e o medo de perder o controle sobre o povo aumentava. Um dia, a tensão atingiu seu ponto máximo no próprio templo. Jesus entrou no pátio sagrado, e seus olhos se encheram de indignação ao ver cambistas e vendedores transformarem a casa de oração num mercado. A corrupção e a hipocrisia eram palpáveis. O cheiro de dinheiro e sacrifícios desvirtuados pairava no ar. Com um chicote improvisado, ele derrubou as mesas, espalhou as moedas e expulsou os mercadores, um ato de zeloso fervor que chocou a todos. Foi então que os fariseus, com seus mantos impecáveis e olhares inquisidores, se aproximaram. Seus rostos eram máscaras de desaprovação. Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Questionou um deles, a voz carregada de um misto de raiva e desprezo. Jesus, calmo em meio à tempestade, fitou-os um a um. Eu também vos farei uma pergunta. Respondei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Os fariseus entreolharam-se, percebendo a armadilha. Se dissessem do céu, Jesus perguntaria por que não creram nele. Se dissessem dos homens, temeriam a multidão, que considerava João um profeta. Murmuraram entre si e por fim responderam: não sabemos. Jesus sorriu levemente, um sorriso que não alcançou seus olhos. Nem eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. A tensão era quase insuportável. A multidão, que até então assistia em silêncio, dividida entre a curiosidade e o medo da reação dos líderes, observava cada movimento, cada palavra. As palavras desafiadoras de Jesus expunham as motivações dos fariseus, revelando sua preocupação com a imagem e o poder, e não com a verdade ou a fé genuína. Então, com a voz ressoando pelos pilares do templo, Jesus proferiu uma parábola enigmática, como uma semente lançada em solo fértil, mas que para alguns seria veneno. Ele falou de lavradores maus que mataram os servos e, por fim, o filho do proprietário da vinha, para se apoderarem dela. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Perguntou. Eles responderam: fará perecer horrivelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Jesus então os olhou diretamente e disse: por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que produza os seus frutos. Um silêncio pesado caiu sobre o pátio. Os líderes religiosos, furiosos e confusos, entenderam a parábola. A vinha era Israel, os lavradores eram eles, e o filho era Jesus. A ira em seus olhos era palpável, mas o medo da multidão os impedia de agir. A semente da rebelião havia sido plantada, e a tensão entre Jesus e os guardiões da tradição estava apenas começando a se intensificar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A parábola de Jesus ressoou pelos corredores do templo, ecoando nas mentes dos líderes religiosos como uma sentença. A fúria inicial deu lugar a uma conspiração silenciosa. Os fariseus, com seus corações endurecidos pelo poder e pela rigidez da lei, começaram a se reunir em segredo. Seus encontros, antes dedicados a interpretar minúcias da Torá, agora se voltavam para um único objetivo: desacreditar Jesus, diminuir sua influência sobre o povo e, se necessário, silenciá-lo de vez. Eles temiam a perda de seu controle, a erosão da autoridade que havia garantido sua posição por gerações. A cada dia, a presença de Jesus em Jerusalém se tornava uma ameaça mais palpável à sua hegemonia. Enquanto a elite religiosa tramava nas sombras, Jesus continuava sua jornada, percorrendo vilas e cidades, ensinando nas sinagogas e nas praças.
Sua mensagem, tão simples quanto revolucionária, atraía cada vez mais seguidores. Ele falava de um Deus acessível, de um amor incondicional, de uma fé que transcendia rituais e sacrifícios. Suas palavras eram um bálsamo para os oprimidos, um desafio para os acomodados e uma luz para aqueles que vagavam na escuridão da desesperança. Entre os muitos que foram tocados por seus ensinamentos estava Simão, um pescador simples da Galileia. Simão não era versado nas complexidades da lei mosaica, e sua vida era marcada pela labuta diária e pela constante incerteza do mar. Ele havia sido marginalizado pelos fariseus, considerado impuro por sua profissão e pela falta de conhecimento das tradições. No entanto, quando ouviu Jesus falar sobre o reino de Deus, sobre a importância do amor ao próximo e do perdão, algo se acendeu em seu coração. As palavras de Jesus não eram sobre regras e proibições, mas sobre uma vida plena e um relacionamento direto com o Criador. A redenção que Simão encontrou nos ensinamentos de Jesus era um contraste gritante com a rigidez e a exclusão que experimentava por parte dos líderes religiosos. Sua fé genuína e sua devoção sincera eram a prova viva de que a mensagem de Jesus ressoava mais profundamente nos corações humildes do que nas mentes dos doutores da lei. A tensão entre Jesus e os fariseus atingiu um novo patamar durante um discurso que Jesus proferiu em um monte próximo ao mar da Galileia. A multidão se aglomerava, sedenta por suas palavras, enquanto os fariseus observavam das sombras, seus rostos contorcidos por uma mistura de desprezo e medo. Com uma voz que carregava na autoridade divina, Jesus criticou abertamente a superficialidade da religião da época. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Ele condenou a ostentação nas orações, a busca por reconhecimento público e a negligência da justiça, da misericórdia e da fé, que eram os preceitos mais importantes da lei. Jesus falou sobre a importância da fé genuína, de uma transformação interior que se refletia em ações de amor e compaixão. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Seus ensinamentos eram um ataque direto à religião baseada em aparências e rituais vazios, defendendo uma espiritualidade autêntica, centrada no coração e na relação com Deus e com o próximo. Os líderes religiosos ouviam, seus punhos cerrados, suas mentes fervilhando com acusações de blasfêmia. Para eles, Jesus estava subvertendo toda a ordem social e religiosa que tanto se esforçaram para construir. No entanto, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Ele era um membro do Sinédrio, um mestre em Israel e, secretamente, um admirador dos ensinamentos de Jesus. Enquanto ouvia as palavras de Jesus sobre a necessidade de nascer de novo, Nicodemos sentiu um abalo em suas próprias crenças. A rigidez da lei, a busca por poder, tudo parecia insignificante diante da profundidade e da verdade da mensagem de Jesus. Ele questionava suas próprias convicções, a validade de uma fé baseada em preceitos humanos e não no espírito. O medo da excomunhão, de perder seu status e sua posição na sociedade, o paralisava, impedindo-o de se manifestar abertamente. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, e a verdade de Jesus começava a germinar em seu coração, desafiando a fortaleza de suas antigas crenças. Aquele fariseu, em segredo, começava a questionar suas próprias crenças após ouvir Jesus, mas o medo da excomunhão o paralisa. Ele era apenas um entre muitos que sentiam a verdade das palavras de Jesus, mas que estavam presos nas correntes da tradição e do medo. A perseguição a Jesus se intensificou. A cada dia as tramas dos fariseus se tornavam mais ousadas e diretas. Eles buscavam uma oportunidade, uma falha, qualquer pretexto para prendê-lo e silenciá-lo de uma vez por todas. As assembleias secretas dos líderes religiosos transformaram-se em tribunais improvisados, onde acusações falsas eram formuladas e testemunhas compradas eram preparadas. A atmosfera em Jerusalém estava densa, carregada de uma tensão palpável, como o ar antes de uma tempestade. Os sussurros de conspiração ecoavam pelos becos, misturando-se aos cânticos do templo, criando uma dissonância perturbadora. O conflito atingiu seu ápice em um dia de sol escaldante, no pátio do templo. Jesus estava ensinando, rodeado por uma multidão atenta, quando um grupo de fariseus e escribas, acompanhados por soldados romanos, irrompeu no local. Seus rostos eram máscaras de hipocrisia e ódio, e suas vozes, carregadas de autoridade forçada, exigiam sua prisão. Acusaram-no de blasfêmia, de subverter a lei e de se fazer rei. Jesus, no entanto, permaneceu sereno. Sua calma era um contraste gritante com a fúria de seus acusadores. Ele os encarou com uma dignidade inabalável,
seus olhos penetrantes revelando a verdade por trás das intenções deles. Com um gesto deliberado, Jesus estendeu as mãos para o alto, não em súplica, mas em um ato de profunda autoridade espiritual. A multidão prendeu a respiração, sentindo que algo monumental estava prestes a acontecer. Ele não quebrou correntes físicas, mas proferiu palavras que ressoaram com o poder de um trovão. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sua voz, clara e firme, declarou a vinda de uma nova era. Um tempo onde a fé não seria medida por rituais vazios ou tradições humanas, mas pela transformação do coração e pela prática do amor genuíno. Nesse instante, uma luz divina irrompeu do alto. Não um feixe ofuscante, mas uma irradiação suave e calorosa que permeou o pátio do templo. Contrastava violentamente com a escuridão dos pilares antigos, parecendo desintegrar a sombra que a formalidade religiosa havia lançado sobre o local. Não era uma luz que cegava, mas que revelava, expondo a verdade e a pureza da mensagem de Jesus. A poeira que dançava nos raios da luz parecia brilhar com uma energia nunca antes vista, e o ar tornou-se eletrizante, carregado de uma presença santa. A multidão reagiu com uma mistura de admiração e espanto. Rostos endurecidos se suavizaram. Olhos marejaram. Alguns se ajoelharam espontaneamente, sentindo o peso daquela verdade inegável, a convicção de que estavam diante de algo divino. Suas almas se converteram naquele instante, libertas das amarras do medo e da tradição. Outros, porém, os fariseus e seus cúmplices, recuaram em desespero, seus rostos contorcidos de raiva e terror. A luz os expunha, desnudava suas intenções e a hipocrisia de seus corações. Eles não podiam suportar a pureza daquela presença, fugindo do pátio como morcegos da luz, suas vestes esvoaçando no pavor. O fariseu, que secretamente questionava suas crenças, Nicodemos, observava a cena de longe, seu coração dividido. A luz acendeu a chama da fé em sua alma, mas o medo ainda o paralisava. Embora o conflito imediato não tivesse um fim definitivo e a perseguição a Jesus continuasse, naquele dia, uma semente inquebrável foi plantada. A mensagem de Jesus, irradiada por aquela luz divina, espalhou-se como um incêndio inextinguível, inspirando uma nova fé que desafiaria o status quo de todas as eras. A esperança de uma nova era, de um reino construído sobre o amor. A justiça e a verdade prevalecia. A religião que Jesus confrontou não foi destruída fisicamente, mas sua essência foi desmascarada, e um caminho para a verdadeira espiritualidade foi revelado. Um caminho que ecoaria através dos séculos, transformando vidas e inspirando gerações a buscar uma fé genuína, livre das correntes da tradição vazia. A luz havia vencido a escuridão, e o mundo jamais seria o mesmo.